Ei, pessoal, vamos começar hoje mais uma leitura de um livro maravilhoso, Coisas Maiores. Sonhe grande, comece pequeno, acenda a visão de Deus para a sua vida. Capítulo 1, Steve e eu. Antes eu queria fazer coisas grandes para Deus, mas isso foi antes de eu encontrar algo maior. Minha mãe diz que sempre irá se lembrar do dia em que estava sentada numa aula de estudos sociais, quando o sinal tocou e anunciaram no alto-falante que o presidente John F. Kennedy havia sido assassinado. Todas as crianças deveriam ir para suas casas naquele dia. Pergunto-me também se lembrarei para sempre que eu e meus 2 filhos havíamos acabado de comer camarão no P.F. Chang, quando na saída parei no meio da porta para ler as palavras que apareciam em todos os televisores à vista. Steve Jobs, fundador da Apple, morre aos 56 anos. Não sei explicar porquê, mas minhas mãos estavam trêmulas e suando quando tirei meu iPhone do bolso para verificar a informação. Uma das primeiras coisas que vi foi uma declaração do presidente Obama. Ele disse que Steve Jobs estava entre os maiores inovadores norte-americanos, que ele transformou nossas vidas, redefiniu indústrias inteiras e realizou um dos feitos mais raros da história da humanidade: mudar a forma que vemos o mundo. Então olhei meu Twitter para ver o que o resto do mundo estava dizendo sobre Jobs. Todos pareciam falar sobre isso. A enxurrada era esmagadora. Você trouxe o mundo ao século XXI. Você tornou possível a vida como a conhecemos hoje. Em nome de todo sonhador sentado em sua garagem e que é doido o suficiente para tentar mudar o mundo, sentiremos sua falta. De repente, senti uma urgência de tuitar sobre sua morte, mas achei um pouco melodramático da minha parte dizer algo sobre uma pessoa que eu nunca conheceria pessoalmente. Ainda assim, ele foi o maior líder de negócios da minha época. Então disparei um tweet de 2 palavras: que vida! Meu próximo pensamento fez meu estômago doer. Ou camarão. De qualquer forma, eu estava extremamente introspectivo. Estava lutando contra uma tensão. Steve Jobs foi um grande homem. Ele mudou o mundo com a tecnologia. Eu sou pastor. Tenho a missão de mudar o mundo por meio do Evangelho. Mas será que eu estou realizando essa missão? Até que eu estou indo bem de certa forma, penso eu. Eu amo Jesus, tenho integridade, amo minha família, mas mesmo assim, não estou redefinindo uma indústria, não estou realizando um dos maiores feitos da história da humanidade. Então o que eu estou fazendo realmente? Isso importa? Irá importar? Irá distinguir minha vida? Em suma, eu estava processando o sentimento nauseante de juntar tudo isso e sentir que não estou nem perto de ser o grande homem de Deus que gostaria de ser. Alguns dias, na verdade, sinto que sou um péssimo cristão. Não tuitei nada disso, mas não consegui parar de pensar. Acho que você também já pensou coisas assim. Não estou dizendo que você quer ser o próximo Steve Jobs ou construir seu império tecnológico. Mas penso que todos nós temos esses momentos honestos em que somos pegos por esse desejo de sentir que o que fazemos é importante, que o que somos importa. Algumas horas mais tarde, depois de colocar os meninos na cama e orar com eles, sentei-me na cama e abri meu MacBook. Por algum motivo, senti a necessidade de abrir em um versículo da Bíblia. É uma das declarações mais impressionantes que Jesus já fez. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. João 14:12. Eu já li este versículo tantas vezes, mas naquele momento eu tinha um novo contexto para ele. E ele me cortou como a lâmina de um novo desafio. Coisas maiores que Jesus, o maior homem que já viveu? O que isso quer dizer? Como podemos fazer coisas maiores que Jesus? Quer dizer que temos capacidade para fazer milagres ainda mais poderosos do que os de Jesus? Ter mais impacto que Jesus? Acho que não. Afinal, não conheço muita gente que tenha andado sobre as águas,
multiplicado pães e peixes para alimentar milhares de homens, aberto os olhos de cegos ou dado salvação para o mundo. Se você está buscando ser maior que Jesus, não viaja, amigo. Isso não vai acontecer. Ao sair e enviar seu Espírito para viver dentro de seus seguidores, pessoas comuns como eu e você, Jesus liberou um poder ainda maior para que nós possamos fazer coisas extraordinárias em medidas extraordinárias. Coisas que a igreja primitiva viu e fez. Coisas que Ele ainda hoje quer fazer por meio de nós. Jesus não está nos chamando para sermos maiores que Ele. Está nos chamando para sermos maiores com Ele, através de seu Espírito em nós. Feito para mais. Enquanto tentava processar as complexas implicações dessa alegação, ponderei sobre algumas conversas que tive recentemente com pessoas que estavam se sentindo desapontadas e presas em seus relacionamentos com Deus e seus lugares na vida. Tenho encontrado cada vez mais cristãos que estão insatisfeitos com o tipo de crente que se tornaram e com a versão de vida cristã que estão experimentando. Não são más pessoas, não são membros de gangue, pagãos perdidos. Se fossem, o descontentamento deles faria mais sentido. O lance é, a maioria dos cristãos não está em perigo iminente de destruir suas vidas. Está enfrentando um perigo muito maior, o de desperdiçá-las. São exatamente essas pessoas de quem Jesus está falando em João 14:12. Pessoas que deveriam estar fazendo obras maiores, que esquece o Steve Jobs, o próprio Jesus Cristo. Mas isso não tem acontecido. Para a maioria de nós, as experiências do dia a dia estão longe de ser as obras maiores que Jesus mencionou em João 14:12, ou mesmo das realizações de um gênio da ciência como Steve Jobs. Temos sonhado grande com relação ao que Deus quer para nossas vidas, mas muitos de nós estamos parados nos blocos de partida da linha de largada, ou nos arrastando no fim do pelotão. Sabemos que fomos feitos para mais que isso. Mesmo assim, nos conformamos com menos. Estamos frustrados com nossas posições, mas confusos sobre como ir adiante. Será que você se identifica? Que vida! Mediocridade miserável. Todos nós sabemos instintivamente, mesmo que não consigamos colocar em palavras, que algo não está certo. Existe um espaço enorme entre o que Deus diz em sua palavra e os resultados que vemos em nossa vida. É como se tivéssemos sido ludibriados a uma complacência confortável. Então acordamos um dia e nos vemos presos na miserável mediocridade. Então, colocamos de lado os sonhos e a noção das grandes coisas que queremos fazer para Deus. Afinal de contas, estamos indo bem o suficiente. É meio ruim, mas é com o que estamos acostumados. Se você está nesse pé hoje, preciso compartilhar uma forte palavra de alerta para você. Você não pode continuar vivendo assim. Não está tudo bem aceitar ir todos os dias para o emprego que preferiria largar, fazer um bom trabalho, ser uma boa pessoa comparada ao seu vizinho, pagar suas contas em dia e esporadicamente ler a Bíblia como se fosse seu guia para as grandes coisas que Deus fez na vida de outras pessoas no passado. Viver apenas com o básico não está tudo bem, não para um seguidor de Jesus. Existe um preço a se pagar pela complacência cristã. Se você continuar vivendo neste nível, seu coração vai murchar. Pode ser que já esteja murchando. Seus sonhos irão morrer. Talvez já estejam respirando com a ajuda de aparelhos. Será que você vai olhar um dia e ficar chocado com a pilha de arrependimentos diante de você? A frustração que está cozinhando na boca de trás do fogão pode ferver e derramar um dia, e você se amargurará com as oportunidades que perdeu. Oportunidades de ser usado por Deus, de tocar vidas, de ir além de você mesmo e ser parte de algo maior. Sei que não é fácil, mas não me diga que não é possível. O próprio Jesus disse que era.
O fato é que nós somos muito melhores do que isso que nos tornamos, porque Deus é muito maior do que o que temos permitido ser através de nós. O conto de fadas de grandeza. Mas uma coisa é acreditar nisso, outra coisa é viver. Afinal, João 14:12 pode parecer um conto de fadas, coisa de heróis de escolas bíblicas de férias e ícones do Vale do Silício. Coisa que pessoas comuns, como nós, nunca alcançarão. O presidente provavelmente não vai fazer uma declaração nos chamando de o maior qualquer coisa quando morrermos. E apenas poucas pessoas se lembrarão de onde estavam quando receberam a notícia. Ninguém vai escrever um blog inteiro sobre nossas vidas e o aparelho que inventamos. E não somos exatamente do calibre de cristão que acaba aparecendo em Hebreus 11. Além do mais, temos que buscar as crianças na escola, sem ter feito um planejamento de jantar. E temos um grande projeto para fazer no trabalho amanhã de manhã. Temos uma vida real para viver e certamente nenhum espaço mental para ilusões. Na maioria das vezes, nos saímos bem apenas para dar uma baixada na montanha de roupa suja ou para sair de casa a tempo de não pegar trânsito de manhã. Mal conseguimos ficar acima dos obstáculos lançados contra nós como num jogo arriscado de arcade. Quanto mais escalar a montanha da grandeza ou voar alto como uma águia. Você já viu esses pôsteres, não viu? Parte do nosso problema em nos colocarmos em situação de risco e sermos grandes para Deus é porque isso é dolorosamente vago. O que significa ser grande para Deus, afinal? Li um livro outro dia que era assim: doe todo o seu dinheiro e more em uma casa menor, então você será grande para Deus. Vi um pregador na televisão naquele mesmo dia que disse que eu saberia que tinha alcançado um nível maior de grandeza quando recebesse mais dinheiro para poder comprar uma casa maior e um carro melhor. Qual dos dois realmente representa a grandeza? O monasticismo moderno ou o cristianismo bebê? Estou confuso. O que seria verdadeiramente uma vida de grandeza na perspectiva de Deus? Virar missionário no Zimbábue ou ser dono de um negócio de software com consciência social? Contrabandear Bíblias em Mianmar ou vencer o show de talentos ídolos? Trabalhar com viciados em crack ou se tornar uma estrela do basquete? Ou será que a grandeza é fazer mais de uma dessas coisas ao mesmo tempo? Sabe, uma coisa é falar sobre fazer grandes coisas para Deus. Mas como espetar um alfinete nesse mapa e viver ali? A grandeza é uma aspiração escorregadia e um touro selvagem para se montar. E isso se um dia conseguirmos subir nele. O fato é, esse tipo de grandeza inalcançável, do tipo esquizofrênica que está sempre na mente, mas é além do seu alcance, ela é furada. Uma maneira que realmente funciona. É por isso que não tenho o menor interesse em lhe apresentar um plano para buscar a grandeza. Ao invés disso, mostrarei com o resto desse livro como chegar a um lugar que eu chamo de coisas maiores. Não é um trocadilho enigmático. É uma mudança determinante na maneira como nos aproximamos de Deus. Deixe-me lhe dar uma forma simples de enxergar a tensão que venho descrevendo. Bom o suficiente é igual à forma de viver básica, marcada pela mediocridade, estar preso no modo sobrevivência espiritual e ser controlado pela complacência. Grandeza é igual às vagas e irreais aspirações de se fazer coisas melhores, mas que não funcionam na vida real. O bom o suficiente o prende na estagnação. Tentar alcançar a grandeza leva à eterna frustração, mas coisas maiores é uma terceira opção. Coisas maiores é igual ao entendimento transformador de que Deus está pronto para realizar um tipo de grandeza em sua vida que está totalmente fora do alcance da humanidade. Além de Steve Jobs, além do que você vê em você mesmo no seu melhor dia. Mas exatamente aquilo que Deus viu em você o tempo todo. Pessoalmente, eu decidi desistir de minhas aspirações para a grandeza e a expectativa legalista de ser um cristão perfeito.
Não porque desisti do lugar para onde Deus me chamou, mas porque descobri uma maneira melhor de chegar lá, uma que realmente funciona. É um caminho que não tem muitas placas neon, mas leva diretamente a um lugar em Deus que eu sempre quis experimentar. Uma passagem secreta, se você preferir. Eu a descobri enquanto mergulhava na história de um profeta do Antigo Testamento. Encontrei-a enterrada em exemplos de pais, estudantes, funcionários e chefes que estão encontrando uma paixão por Deus maior do que poderiam imaginar. Finalmente encontrei a porta que leva para a vida que eu sempre soube que Deus estava me chamando para viver. Nas próximas páginas, quero que a gente entre por essa passagem juntos, deixando nossas vidas boas o suficiente para trás de uma vez por todas, desistindo das falsas ideias de grandeza, colocando toda a nossa expectativa, esperança e medos diretamente nos ombros de um Deus cujo poder é maior do que nossas mentes podem compreender. E ascendendo a uma região ainda maior do poder de Deus do que jamais imaginamos. É um lugar onde a impossibilidade não coexiste com as promessas de Deus. Não é um lugar distante, está dentro de você agora. Não é reservado apenas para os maravilhosos como Steve Jobs e o patriarca Abraão. É direito de nascença de todo cristão comum como eu e você. Não é um estado que você alcançará um dia quando as crianças estiverem fora de casa ou quando a poupança para a aposentadoria atingir um determinado número ou quando aquele pecado não estiver mais no seu cangote. É um lugar em Deus que você pode chegar imediatamente, mesmo quando os pratos estiverem acumulados na pia e você tenha faturas em aberto em 3 cartões de crédito. Assim como Jesus disse a Zaqueu que jantaria em sua casa naquela noite, quero que você saiba que coisas maiores estão vindo em sua direção, começando nesse momento. O convite está em suas mãos. Obras maiores estão ao seu alcance. Então, o que você precisa fazer para experimentar isso? Comece por crer. Por enquanto, vamos clarear nosso foco e preparar o coração. Quero que você simplesmente peça ao Senhor agora mesmo que comece a abrir os seus olhos da fé e o ajude a perceber que Ele tem grandes coisas preparadas para o seu futuro. Ao ler a próxima parte, deixe que essas simples promessas cresçam em seu coração. Elas serão como faíscas para o fogo que Deus quer acender nas próximas páginas. Mas isso começa aqui com uma pergunta. Você está pronto para soltar sua imaginação para a possibilidade de Deus ter uma visão maior para a sua vida? Maior do que os rótulos que lhe foram impostos na infância? Maior que a incredulidade que pode estar se instalando conforme você envelhece? Maior que uma vida gasta vagando sem rumo no espaço cibernético? Maior que o sucesso terreno que é vazio e não traz nenhuma recompensa eterna? Maior que a vergonha amarrada em você como um memorial dos seus pecados passados. Maior que o abuso que você sofreu nas mãos de pessoas em quem você confiava. Maior que o inferno que você enfrentou nas lutas da sua vida. Maior que o espectro de oportunidades perdidas que pairam sobre sua cama toda noite. Maior que todos os sonhos que você sonhou para si mesmo. Maior até mesmo que os melhores momentos que você já passou até agora. Você não tem que entender as implicações de tudo isso, não ainda. Você precisa apenas estar disposto a crer e prosseguir em direção às grandes coisas que Deus já preparou para você. Eu vou entender caso você fique tentado a me taxar como mais um doido da autoajuda, prometendo esquemas e manobras para uma melhor versão do seu eu, que não vai colar na vida real. Provavelmente você já ouviu antes que se você seguir tal plano específico, sua vida vai melhorar. Eu também suspeitaria de alguém que diz essas coisas, mas eu não disse isso, nem pretendo dizer nada desse tipo com esse livro. Pelo contrário, quero que você vá direto à lacuna das grandes coisas que Deus prometeu em sua vida e o resultado que você enxerga em sua vida. Desde que escrevi meu primeiro livro, Sol,
pare agora, fiquei impactado com os relatos milagrosos que recebi de milhares de pessoas ao redor do mundo. Naquele livro, eu desafiei as pessoas a fazerem orações audaciosas. Agora, quero lhe mostrar o que significa viver uma vida audaciosa. E quando você vive assim, dessa forma melhor, Deus lhe empodera com a confiança para saber que nada é impossível com Ele, com a clareza para enxergar o próximo passo que Ele está chamando para dar, com a coragem para fazer qualquer coisa que Ele o mandar fazer. Você começará a ter uma noção real das grandes coisas que Deus quer fazer em sua vida. Talvez Deus o chame para uma transformação radical de vida. Ou talvez Ele simplesmente queira entrar em sua vida atual com uma paixão maior e uma perspectiva renovada. De qualquer forma, eu vou lhe mostrar que o caminho para o melhor de Deus é pavimentado com fé. E lhe darei passos específicos e tangíveis de fé para chegar lá. Se você escolher vir por aqui, não espere chegar num destino final onde você poderá dizer: agora estou oficialmente melhor para Deus. Porque o chamado para ser melhor é o chamado para caminhar com o próprio Deus. A grandeza de Deus não estará apenas trabalhando ao seu redor. Irá começar a trabalhar através de você. O resultado será uma vida de maior eficácia, maior impacto, maior visão. É por isso que esse livro se chama Coisas Maiores. ênfase nos maiores, e é importante abraçar a alegria da jornada, porque o destino é uma miragem. É assim quando Deus conduz nossas vidas. Não é estático, não é automático, mas é iminente e tem potencial para mudar tudo. A visão melhor de Deus para a sua vida não é baseada numa fórmula, é edificada sobre uma promessa. Deus o criou para mais. Vamos olhar de perto o que a Bíblia diz que o mais significa. Você será inspirada a sonhar mais alto do que jamais sonhou, mas também será desafiada a começar menor, através de passos práticos de obediência radical. Então, se você está cansado de um cristianismo sem saída ou de pseudo-soluções de autoajuda, a boa notícia é: hoje é o dia que o plano melhor de Deus começa com força total em sua vida. A má notícia é que para todo Batman existe um Coringa. E a grande vida que Deus prometeu a você não vai aparecer e salvar o dia sem enfrentar uma luta. Eu deveria saber. Sou um cara que se sentou na primeira fila para ver Deus fazendo uma das maiores coisas que você poderia imaginar. Mas também sou um cara que se enrolou tão feio com a insegurança que alguns dias ela me faz achar que não sou nem cristão, quanto mais pastor. Que Deus abençoe vocês e até o próximo capítulo.